Olá, boa tarde, família querida, boa tarde, o povo de Deus. Hoje eu vim fazer um Zoom com vocês, é um Zoom especial, né? Não é uma devocional SB Fé, mas é algo especial, assim, eu não tive como não fazer, né? Agora no dia 19 começou, né, a grande novela da Rede Record, Gênesis, e assim estamos super empolgados com essa super produção, né, da Record TV, e assim não tive como não fazer esse Zoom aqui com vocês, né, esse vídeo onde eu sei que várias pessoas ficou procurando no YouTube o primeiro capítulo e aí não encontravam, e enfim, eu acabei encontrando, eu até montei aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, aqui, na verdade eu já compartilhei pelo WhatsApp, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aqui no site, no sbf.blog.br, agora tem uma aba aqui, ó, Gênesis, tá vendo? Ou então você digita Gênesis aqui e olha o que eu coloquei, Gênesis, a nova novela da Rede Record, informações do site da Record, link aqui, você clica aqui e já vai direto para o site da Record, onde tem várias informações, os personagens e tudo. E aí diz assim, ó, o livro bíblico de Gênesis nos dá a resposta de como tudo começou, o que somos, o que temos, vemos e sentimos. E é sobre esse milagroso acontecimento que a novela Gênesis se baseou para esta mais nova superprodução da Record TV. A origem de todos os problemas sociais e raciais está lá no início de tudo, quando, através de uma decisão, o ser humano, que só conhecia o bem, e desfrutava tanto dele, escolheu também conhecer o mal. Então, assim, no texto, quando Deus falou, né, para Adão e Eva, se comerdes do fruto proibido, morrereis, então não é uma morte física, é uma morte espiritual, né, onde eles teriam o conhecimento realmente do bem e do mal, né? Então, foi exatamente nessa nuance que a serpente, induzida por Lúcifer, né? Ele falou, mas será que de fato morrerás, né? Tu serás como Deus e terás o conhecimento do bem e do mal. Então, isso instigou realmente a mulher até a curiosidade, como assim eu vou ser igual ao pai, né? Então, não foi por uma ingenuidade muito grande, né? Exatamente, não existia a malícia. Então, tudo que tinha ali era o bem. Se eles não estavam preparados, né, para a maldade, porque não existia maldade, então foi relativamente fácil fazer com que a Eva, né, ela pecasse, na verdade, ele usou, são as brechas que a gente dá, né? Ele usou da ingenuidade, da inocência e fala: tu terás o conhecimento do bem e do mal, serás como Deus. E ela pensou: serei como o Pai. Então, pelo fato de não ter malícia, ela não conseguiu enxergar que aquilo ali poderia ser algo realmente errado. E aí ela realmente consumiu o fruto proibido, desobedeceu e todas as consequências estamos, né, arcando até hoje. Mas também a gente não pode ficar só culpando Adão e Eva, porque se não fossem eles, seriam outros. Eu não imagino que hoje, 2021, estaríamos ainda todos no paraíso lá, né, de bem com todos os animais. Então, isso iria acontecer de um jeito ou de outro a partir do momento que Lúcifer e todos os seus anjos caídos estavam aqui na Terra, perturbando ao redor, sempre ia ter algum que ia cair. Mas, enfim, Adão e Eva pagaram um alto preço que se estendeu até os seus filhos, né, Caim e Abel. A história prossegue com Noé no grande dilúvio, Nimrod com a construção da Torre de Babel, originando povos e nações de diversas línguas, e nós veremos a história de Abraão, de Ur dos Caldeus, e a sua esposa Sarai, depois Isaac, Rebeca, Jacó e José do Egito, finalizando então essa incrível novela de 8 meses. Isso mesmo. Então, olha, deixa eu passar para cá.
E vocês vão ver aqui uma imagem que está lá no site da Record, mostrando ali a linha do tempo, a criação, a queda de Lúcifer, foi o que aconteceu agora no primeiro capítulo, a criação do mundo, a serpente engana Eva, Caim e Abel já foi no segundo capítulo. Depois nós teremos o dilúvio, né, com a primeira cidade, a Arca de Noé, o primeiro vinho, né, onde Noé vai ser embriagado, enfim, aí o filho viu a nudez do seu pai e tal. A Torre de Babel, através de Nimrod, né, que foi um dos descendentes, que ele não estava satisfeito, enfim. Então, e aí achou que precisaria realmente criar uma torre para se proteger de um novo dilúvio, enfim, vocês vão assistir aí o trama e vão conseguir realmente entender alguns detalhes. Depois temos a confusão de línguas, né, o início das nações, que foi aí nesse tema aí da Torre de Babel. Ur dos caldeus, essa é uma parte muito bacana. Nós temos Abraão, o pai da fé, onde ele estava numa nação ali que não conhecia o Deus, era uma nação idólatra, né? Tinha os falsos deuses ali, e de repente Deus fala diretamente com Abraão, e Abraão, sem entender de fato o que era, ouviu a voz do Senhor. Ele foi considerado pai da fé porque Abraão sai da sua parentela, né, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele pega sua esposa, seus filhos, enfim, filhos não, que ele não tinha um filho, né? Ele pega a sua esposa e todos os seus servos e tudo que eles tinham e saíam, né? E saíram sem direção. Então, isso realmente é viver pela fé, né? Aí depois teve o romance de Abraão e Sarai, a morte de Harã, a volta para Canaã, e aí Abraão, o chamado de Abraão no Egito, Agar e Sarai, a guerra dos 4 reis, aqui Agar e Sarai com o nascimento de Isaac, o nascimento de Ismael, né? Depois, contra os 5 reis, o nascimento de Ismael, Sodoma e Gomorra, lá com seu primo, né, o Ló, que ao invés de escolher, que tinha 2 caminhos, né, Abraão falou assim, olha, Ló, escolha para que lado tu queres ir. E aí ele escolheu Sodoma e Gomorra, que eram pastos verdejantes, né? A estátua de sal, que foi a esposa, né, dele, que virou estátua de sal por ter olhado para trás, a praga contra o rei Abimeleque, o nascimento de Isaac, a maior prova, né, lá no Monte Moriá, né? Então, assim, Deus ali tendo Isaac, né, e tendo que sacrificar o seu filho, né, por obediência ao Senhor, mas também recebeu o livramento. A escolha de Rebeca, o nascimento de Esaú e Jacó. E aí vem Jacó, né? Tem toda aquela história linda das 12 tribos de Israel, a primogenitura. Jacó foge de casa, né? A escada para o céu. Depois tem Raquel e Lia, que ele trabalha 7 anos por Raquel e casa-se com Lia. Depois trabalha mais 7 anos para se casar com a Raquel. Enfim, depois vem a luta com Deus, onde ele fica marcado em sua coxa e ficou manco, né? Mas para sempre se lembrar desse momento assim marcante na vida dele. O encontro com Esaú, né? A reconciliação com seu irmão. Depois Diná é tomada, isso aí foi uma tragédia realmente que aconteceu na vida de Diná, que foi uma das filhas, né? Foi a filha de Jacó. E José do Egito, que se tornou governador do Egito, na verdade. José é o filho de Raquel, da mulher que ele amava, o primeiro filho. E aí a traição dos irmãos, a fuga de Judá, o assédio na casa de Potifar, a prisão de José, né? Então ele passou por esse estreito antes de receber a dupla honra do Senhor, né? Sua prisão. Se tornou governador do Egito, os filhos de Judá e Tamar, né, que eram 2 rapazes que realmente, enfim, viveram também uma outra trama aí que a gente vai assistir aí nessa novela, e o reencontro de José com seu pai Jacó,
né? Depois de 7 anos de fome, onde o seu pai Jacó vai com toda a sua família para o Egito, reencontra o seu filho, fazem as pazes, e aí todo o povo fica ali no Egito. Depois José falece, aí, mas a novela termina aí. Mas aí onde depois que José falece, já tinha todos os hebreus estavam lá, e o novo governador, o novo faraó, vendo a nação realmente crescendo muito, começou a escravizar o povo hebreu, e aí ficaram 400 anos escravos no Egito, e aí depois vem a saída do Egito, enfim. Mas a novela em si encerra aí, com José, o reencontro de José com seu pai Jacó. Então, a trama dá toda dentro dessa linha do tempo que eu falei com vocês. Então, a novela vai ser assim, simplesmente incrível, vale a pena vocês assistirem uma a uma, aprender da palavra do Senhor. E eu quero trazer um detalhe muito importante. Algumas pessoas falam assim, às vezes a gente vê as críticas, vê os comentários, né? E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é rica e verdadeira, só que nem todos os detalhes estão escritos de forma tão clara e precisa na Bíblia. E nós sabemos também que há historiadores, judeus, arqueólogos, sabe, pessoas que se dedicaram para estudar a palavra do Senhor a fundo, outros escritos da época que não realmente foram relatados na Bíblia, imagens que eu quero dizer assim, da arqueologia, né? Peças, escritos que também tinham ali nas pedras, pergaminhos, e com isso a história vai se formando, né? A Rede Record, eu fui vendo alguns bastidores, não só de Gênesis, mas de outras novelas, eles buscam historiadores, eles buscam realmente pessoas que possam trazer de forma mais fidedigna e para poder trazer essa superprodução para todos nós. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos também que para poder ter criar também o interesse do espectador em assistir, vão ter, sim, algumas cenas que são ficções, né? Mas que são, assim, tipo de um relacionamento, uma palavra, um carinho, algumas coisas exatamente para poder ter sentido tudo aquilo. Só que o que você tem que olhar? Em primeiro lugar, assistir a novela como novela, assistir a novela vendo o seguinte, o que eu vou aprender para a minha vida através dessa mensagem, entendeu? Então, isso é o mais importante, e não ficar pegando a Bíblia, olhando versículo por versículo, mas aconteceu assim, não, mas não aconteceu assim, não, mas não está fidedigno, não vou mais assistir. Não é isso, gente. Vamos pegar a novela e vamos ver o seguinte, vamos entender o contexto geral. A novela é o mais fidedigno possível, tem a parte de ficção, sim, mas você pode assistir e pegar, sabe, aquilo que vai também te ajudar, sabe, te ajudar a fortalecer a sua fé e o seu relacionamento com Cristo. Por que eu estou falando isso também? Por exemplo, nós já sabíamos, né, que a Eva comeu do fruto proibido e ofereceu para Adão, né, seu esposo, enfim. Só que na cena foi muito marcante para mim quando Eva estava pegando aquele fruto, que por sinal a novela foi muito bacana em não mostrar o fruto maçã, né, como normalmente é sempre aí demonstrado aí nos desenhos, enfim. Em si, um fruto azul, em formato não muito identificado, para que a gente não possa amaldiçoar nenhuma fruta, né? Todos os frutos vêm do Senhor. Senão, todas as vezes, quando a gente pega uma maçã vermelha, esse é o fruto proibido. Aí pegam essa maçã vermelha, a Branca de Neve foi envenenada. E a gente acaba, coitada da maçã, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, ali a gente estava olhando, na verdade, a desobediência em si. Então, quando a Eva pegou aquele fruto não identificado, mas sendo o fruto proibido, e aí ela foi morder a maçã, quando o Adão, ele gritou de uma forma muito enfática o não, aquilo ali dentro de mim, assim, tocou profundamente, sabe, aquele não. Por quê? Porque quando você estiver para fazer algo que realmente não agrade ao Senhor, lembre daquele grito do Adão, não,
E esse não, a gente escuta, é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, depois que Jesus ressuscitou, Ele deixou aqui na terra o Espírito Santo para que possamos tê-lo dentro de nós. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, precisamos dele para gritar o não. Não, meu filho, não faça isso. Porque nós sabemos que o inimigo fica ao nosso derredor, querendo trazer ali, todas as artimanhas, sabe, para cairmos usando da nossa ingenuidade ou até da nossa carência, né? Porque hoje em dia não existe ninguém mais ingênuo, né? A não ser as crianças ainda, e mesmo assim, olhe lá. Mas as nossas carências, e aí ele vai naquela brecha e ele não vai te trazer aquilo que você não quer, ele vai te trazer aquilo que você quer e que você precisa. Então, cuidado. E aí é o não, escute o não de Adão, tá bom? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aí logo embaixo aqui vocês vão ver, foi o que eu fiz para vocês aqui, né, para nós. Acesse algumas imagens, se você acessar aqui, olha, clicar aqui, foi algumas imagens que eu peguei lá do site da... Deixa eu ficar pequenininha de novo. Pronto. Lá do site, eu peguei só algumas poucas, algumas galerias de imagens, assim, bem marcante o encontro aí deles dois, assim, foi muito lindo. Teve também o pôr do sol, e ela brava com ele, né? E ele bravo com ela. O nascimento de Caim. Foram cenas realmente muito emocionantes, só. E outra coisa que eu coloquei aqui também foram algumas cenas, na verdade, a abertura, né? Foram algumas, deixa eu clicar aqui para vocês verem como abre. Aqui tem a abertura. Como é que faz para mudar? E aqui alguns trechos, né? Esse trecho, por dar nome a todos os animais e as aves. Senão a Recome bloqueia. Enfim, e aqui nós temos os capítulos. Por enquanto, tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? Hoje nós assistiremos o capítulo 3, na medida que possível. No dia posterior, eu vou acessando lá no aplicativo e vou colocando aqui os capítulos, ok? Logo embaixo aqui estão as devocionais que eu faço assim toda semana com vocês. E se vocês quiserem assistir novamente, estão todos aqui. Então, o meu recadinho sobre a novela Gênesis é essa. E quem tiver um tempinho e quiser também, nessa aba aqui, novela, nós temos o Rick e o Lázaro, que foi uma outra super produção também da Record. Estamos aqui porque nós passamos o mês de dezembro estudando o profeta Jeremias, né? Então, vamos dar um coraçãozinho nele aqui o Nabucodonosor, vamos dar um coraçãozinho nele também, enfim. E aqui estão aqui alguns capítulos. Por enquanto, eu coloquei até o 29, depois eu vou colocando mais para vocês, ok? Então, esse era o meu recadinho de hoje. Eu vou fazer agora um outro zoom para falarmos sobre Caim. Estão muito perguntando, com quem Caim se casou? Caim vai fugir hoje, é o dia que ele vai fugir, né? E aí, com quem ele vai se casar? Eu não sei o que a Record vai trazer para a gente hoje, mas eu vou agora passar para vocês, assim, qual é a minha visão, meu estudo, baseado no Positologia que eu estou fazendo, de alguns outros historiadores, enfim, e eu vou passar minha opinião para vocês. Tá bom? E mais hoje à noite a gente se encontra lá na Rede Record para assistir o terceiro capítulo. Até mais. Tchau, tchau.